Pneumonia de confinamento. Será que o nome dessa doença é autoexplicativo ou ela vai além de uma pneumonia comum no gado? Quem vai explicar para a gente é o médico veterinário e colunista do canal AgroMais, Marcos Rezende. Marcos, muito bom dia, seja bem-vindo mais uma vez com a gente aqui no AgroManhã, tudo bem? Bom dia, Felipe, tudo bem? É sempre um prazer estar aqui batendo esse papo sobre saúde animal, ainda mais sobre esse tema, viu, Felipe? Que foi objeto de estudo durante toda a minha pós-graduação. Então a gente está falando com um especialista, vai ser fácil a gente dar essas explicações de uma maneira didática. Marcos, e aí, o nome é autoexplicativo? A gente está falando de uma pneumonia comum, digamos assim, que acomete os gados de confinamento? Ou essa doença vai um pouco além? Apresenta um pouquinho aí os aspectos gerais dessa doença para quem está nos assistindo. Felipe, eu lembro que quando eu estudei a pneumonia de confinamento, dos confinamentos, eu trabalhei tanto com confinamento de gado de corte, quanto também confinamento de gado de leite. Porque as vacas que estão em freestyle, com post-bar, elas também estão confinadas, os bezerros também estão confinados. E a pneumonia, ela é aquela doença que acomete o sistema respiratório, o trato respiratório dos animais e pode comprometer muito o desenvolvimento e o desempenho produtivo desses animais e pode, inclusive, levar esses animais à morte. E, particularmente, no confinamento de gado de corte, Felipe, e também nos bezerros, existe uma época, um período da vida e o período de animais confinados em que ele mais acontece. E aí, a gente precisa ficar bastante atento. A gente sempre gosta de falar aqui de como prevenir, para depois falar sobre como remediar. Primeiro vamos falar sobre como prevenir. Então, existem maneiras, formas de mitigar as chances de um animal ficar doente com essa doença? Quais são os manejos mais adequados para minimizar essas chances, esses riscos? Sim, Felipe, é necessário, é patente a gente prevenir isso aí. Tem diversas maneiras de prevenção. Primeiro ponto, a gente identificando quando acontece principalmente as pneumonias. No confinamento de gado de corte, 80% das pneumonias acontecem até 21 dias de animais confinados. Então a gente já vai lá e identifica que nós precisamos tomar as medidas preventivas antes que isso aconteça. E é fazendo a vacinação. Mas a vacina tem um detalhe, viu, Felipe? Eu preciso vacinar os animais e dar tempo para que essa vacina induza defesa, induza anticorpos, para que esses anticorpos estejam ativos quando os desafios acontecerem. Então, os animais ou devem ser vacinados com vacinas convencionais 30 dias antes de serem confinados, ou então utilizarem aquelas vacinas com vírus ativo, que são feitas via intranasal na entrada do confinamento, porque aí a coisa vai acontecer. Mas tem uma outra coisa interessante, Felipe, que eu estou estudando recentemente, que é a utilização de aditivos nutricionais que ajudam bastante na estimulação, não, mas na ativação do sistema imune, que são as leveduras vivas e também os beta-glucanos, que os nomes são estranhos, né, Felipe? Por enquanto, mas eu penso que mais adiante a gente vai ouvir falar muito de beta-glucano e levedura viva, porque eles acabam ativando o sistema imune dos animais e favorecendo com que o sistema de defesa debele mais rapidamente essas infecções quando elas estiverem lá no seu início, antes de causarem problemas. Bom, quais são os sinais clínicos que o animal apresenta para o produtor rural, ali para o pecuarista já ficar ligado, perceber ali que aquele animal pode estar apresentando essa doença e o que ele deve fazer a partir do momento que esse animal de fato for diagnosticado com essa doença? Isso é bastante simples e visível, mas quando ela já adiantou, é importante a gente pegar bem nessa fase que você falou, lá no comecinho. Primeiro sinal clínico, Felipe, o animal começa a ter dificuldade de respiração, ele começa a mudar o seu padrão respiratório. Ou respirar muito rapidamente, ou ampliar demais, fazer aquela respiração longa, porque ele está com dificuldade de respirar. Um segundo sinal importante de se observar é corrimento nasal, tosse ou então espirro muito frequente. E um outro que já vai indicar problemas graves é o animal arrepiado. E animal arrepiado é sinal de animal com febre. Então, animal com febre já é sinal de que a doença já se instalou clinicamente e aí é preciso entrar com antibiótico, com anti-inflamatório e produtos de ação rápida. Porque se demorar, Felipe, diferente do fígado que regenera, o pulmão não regenera. E animal com pneumonia, com lobo pulmonar comprometido, vai ser fundo de lote para o resto da vida dele.
A doença, ela aparece, ela surge aí em qualquer época do ano ou geralmente é mais nesse período de inverno, período de seca ou não? Qualquer período do ano o animal está suscetível a essa doença? Ela pode acontecer durante todo o ano. No confinamento de gado de corte, Felipe, durante todo o ano ela pode acontecer, mas agora, por conta da poeira, aquela precipitação do pó, aquelas micropartículas acabam entrando no sistema respiratório dos animais e causando microlesões, abrindo portas para vírus que vão abrir portas para as bactérias que vão provocar problemas mais graves. No caso dos animais de leite, particularmente os bezerros, durante todo o ano, Felipe, eles estão sob risco, particularmente ali entre os 14 dias, entre 14 e 21 dias de vida, é o momento que eles estão mais críticos, então é o momento que eles podem desenvolver a pneumonia ou apresentar a pneumonia. E aí, no caso dos animais de leite, é durante o ano inteiro. No caso dos animais de corte, é agora que tem mais poeira. Também em todas as regiões do país, né? Todas as regiões, Felipe, todas as regiões do país. E aí tem um agravante, Felipe, que a gente está aqui no centro-oeste, norte, que tem bastante poeira e a gente se incomoda bastante com essa questão. Mas lá no sul do Brasil, que eu sei que você é de lá do sul, a gente tem um outro agravante que é a variação abrupta de temperatura, que pode também baixar o sistema imune dos animais, e baixando o sistema imune dos animais, eu acabo abrindo portas para diversas infecções, e uma delas são as infecções respiratórias. E você falou aí sobre algumas das consequências, né? Perda de desempenho, alguns casos mais graves, podem evoluir para a morte do animal também? Com bastante frequência, Felipe. É bastante frequente a morte de animais por pneumonia. Os animais, inicialmente, eles apresentam sinais clínicos, né? Leves, e a boa parte deles acaba se recuperando sozinho, sem que a gente mesmo perceba. Uma outra parte tem a manifestação clínica e uma outra parte tem as doenças agudas e podem vir a óbito antes mesmo da gente perceber que o animal está doente. Por isso que a gente precisa redobrar os cuidados nessa época. Marcos, quero agradecer demais a participação com a gente mais uma vez aqui no Agromanhã, trazendo mais um assunto muito interessante e, de fato, que merece a atenção do nosso pecuarista e do nosso colega pecuarista que nos acompanha na manhã de toda sexta-feira. Quero desejar um bom fim de semana. Vamos voltar a conversar na semana que vem sobre um novo assunto. Eu que agradeço, Felipe. Até sexta que vem.